Olá, pessoal. Boa noite. Bom, tô aqui de volta. Caraca, Marcos, que pontualidade, hein? Já vou te chamar. Deixa eu já chamar o Marcos. E com mais uma série, mais um episódio da série 23 Trajetórias, uma única paixão, o esporte. Boa noite! Boa noite a todos. Boa noite. Então, já estava falando aqui pro pessoal que você tem uma pontualidade europeia. Gostei, gostei. E aí isso que eu ia pedir para você dar uma ajeitadinha. Agora ficou show, ficou show. A Karine deve estar entrando. Enquanto isso, deixa eu ver se ela já está aqui. Ainda não. Enquanto isso, já vou falando. Calma aí, acho que é ela. Enquanto isso, já vou apresentando, né? Falando, eu leio sempre um pouquinho desse rodapé da... Boa noite! Oiê, boa noite. Boa noite! Eu leio sempre um pouquinho do rodapé, né? Desse resuminho, né? De vocês. Gostaria de agradecer aí a presença dos nossos coautores lutadores. Hoje eu tô no tatame. Eu não tenho, eu nem tenho o kimono, né, dos meus filhos, do meu marido, que tá todo mundo no karatê nesse momento. Mas eu achei uma blusa aqui que combina um pouco com a Cá. Olha aqui, ó. Umas luvinhas de boxe. Eu falei, não, vou botar alguma coisa, mas não tenho nada, porque eu não faço arte marcial, então eu não tinha nem um figurino. Mas eu gostaria... falo que a gente vem, às vezes, a paisana para descaracterizar um pouco, porque lutando a gente fica irreconhecível. Então, às vezes, é bom um ar diferente, né? É verdade. Mas gostaria de agradecer a presença de vocês aí, né? Vamos bater um bate-papo bem descontraído, falar um pouquinho, assim, eu vou tentar pincelar um pouquinho da história de vocês, porque a ideia aqui não é contar o capítulo todo, é gerar curiosidade no pessoal, o pessoal comprar o livro e conhecer essas trajetórias que eu estou amando estudar um pouquinho, assim, de cada aprendizado que vocês estão trazendo pra gente, né? E, bom, vou falar aqui, vou começar com as meninas, tá, Marcos? Você que é um cavalheiro, tá em minoria, tá em minoria hoje, mas só um resuminho, né? A Karine Bittencourt, o arroba doutora Karine Bittencourt, continua esse? Continua esse, é o Esporte _ Vitalidade e a doutora Karine Bittencourt. Isso aí. A Ká, né, que é de Lages, de Santa Catarina, ela é médica da família e pós-graduada em medicina esportiva também, e médica socorrista do SAMU, que eu também não sei se continua, eu sempre pergunto, eu sempre falo que o livro foi escrito, né, ano passado, então foi naquele contexto master da pandemia, então algumas coisas podem ter mudado, mas continua como socorrista, né? Sim. Aí. E a gente também tá, né, com o Marcos Dantas. O Instagram do Marcos é @MarcosDantas, Marcos André Dantas. Isso aí, não errei. Me consertei. Ah, não, e eu esqueci de falar, né, que a Ká ela é praticante de Muay Thai e corrida, a gente vai falar um pouquinho também, e também de boxe. Entre outras coisas. O Marcos, ele botou aqui no livro apenas karatê e jiu-jitsu, mas ao longo do capítulo vocês vão ver que é karatê, jiu-jitsu e aikido também, né, Marcos? Exato, exato. O Marcos tem uma formação bem complexa, assim, bastante recheada. Não vou ler tudo, né? Mas, em resumo, Marcos, ele é clínico, né? Formado especialista em clínica médica, nutrologia. Ele fez EMESCAM. EMESCAM me relembra muito Orem, porque nós da UERJ adoramos. A gente tinha uma intriga com o EMESCAM, impressionante.
na época do Enem. Não sei se vocês pegaram, eu adorava essas Olimpíadas dos estudantes de medicina. Coincidentemente, Marcos fez residência no Marcílio Dias, igual a mim. Eu também fiz residência no Marcílio Dias, só que eu fiz anestesia. E Marcos fez em 82, que foi no ano que eu nasci. Não tô te entregando, mas também foi da Marinha do Brasil. Ele tem outras formações. Eu vou perguntar isso mais à frente, mas assim, só para gerar uma curiosidade, Marcos também é bacharel em Educação Física. Fez bacharelado em Educação Física. Lá na frente eu vou perguntar um porquezinho, porque eu também tive essa curiosidade. Bom, começando pela... Eu tenho uma colinha, tá, gente? Porque eu tenho um monte de pergunta para vocês. Eu vou tentar ser bem direta para a gente não se prolongar aqui. Tá todo mundo cansado, vindo de trabalho, de treino. Mas eu vou começar com o capítulo da Karine. E o capítulo dela, ela intitula como A Corrida da Vida. Não vou falar por quê, mas eu vou fechar. Ela sabe por quê, mas eu vou fechar com o porquê do título A Corrida da Vida. Mas ela começa o capítulo com uma definição de atleta. Eu achei mega legal, sabe? Cada um começa de uma maneira totalmente diferente. Os capítulos, os coautores, assim, são muito personalizados. Como eu já conheço cada um de vocês, eu lendo, eu visualizo, eu fecho os olhos, eu vejo, identifico exatamente vocês. Então, assim, tá muito característico. É muito legal, porque parece não, foi escrito de coração mesmo, cada capítulo aqui. Impressionante, assim, conhecendo vocês e acompanhando no Instagram, conversando e vendo como que vocês conseguiram colocar a emoção da vida de vocês. E a ela começa assim: o termo atleta é um substantivo masculino usado na Grécia e Roma antiga para descrever os praticantes de lutas, os lutadores, e também pode significar um homem ou uma mulher de sólida compleição. Ela coloca que atleta é qualquer pessoa que pratique qualquer manifestação de desporto, seja educacional, de participação ou rendimento, podendo ser classificado quanto à forma de sua prática, amador, não profissional e profissional. Muito legal porque, assim, quando eu fui colocar o nome do Instagram do perfil Médicos Atletas, eu tive muito conflito interno, né? Eu falei assim, gente, como é que eu vou botar médicos atletas e as pessoas não vão se identificar? Mas, assim, eu acabei pegando eu li essas definições, né? Foram as que eu encontrei e eu meio que traduzi para nossa vida. E eu enxergo totalmente cada um de vocês como médicos atletas, né? A história de luta, de tanta batalha, tem que ser um atleta. Para mim não é diferente. Então, assim, o início do capítulo da Karina foi da Karine, desculpa, eu vou ficar falando Karina, porque esse detalhe, igual Michele e Michele, eu também. Mas da K é um início muito interessante para descrever o que é um atleta na literatura, né? E aí, eu queria saber, né? Eu vejo que ela escreve uns bons parágrafos falando da vida, né? Da sua vida, da sua infância, da sua família. E tem muito esporte, tem muita educação física nisso. Até uma coincidência entre vocês dois, né? E aí eu queria perguntar para a Karine se você já quis fazer educação física como formação profissional. Oi, povo. Boa noite, doutor Marcos. É uma honra para mim estar do lado de vocês, principalmente do doutor, que brincamos ainda no dia do lançamento do livro, que éramos os dois da luta, assim, né? Com perfis tão diferentes e tão singulares, tão iguais, assim. Então, um prazer estar com vocês. Quando eu defino atleta, acho que eu fiz muita questão de trazer isso, porque as pessoas pensam que atleta é o Phelps, é o Michael Jordan, é a galera da elite, né? E por definição coloquial mesmo, atleta é toda pessoa que move-se. E o mover é inato do ser humano, né? Então, se eu tenho o hobby de mover-me, eu sou um atleta.
Então, às vezes, nas camisetas do consultório, tal, quando bota atleta, os pacientes dizem assim, doutora, mas eu não sou atleta. Você só não sabe ainda, mas ser atleta é dos bons, né? Então, essa definição é muito validada, assim. E realmente, eu acho que eu sempre brinco que o ser humano, o Neandertal, assim, por essência, ele movia, a gente caçava, né? Nós éramos movedores natos. E depois a gente vive no mundo moderno com uma memória Neandertal. Então, acho que por isso que é tão gostoso reencontrar o hábito que me faz, me coloca com que eu gosto de me mover. Então, não é que você não gosta de atividade física, na verdade, de repente, você não achou a tua modalidade, porque é inato ao ser humano mover-se. Então, eu fico muito feliz nesse novo conceito de atleta, de as pessoas se reencontrarem e dizer, meu Deus, eu sou atleta. Eu disse, sim, você é atleta dependendo da nuance que você ocupa, mas você é atleta sim. E sempre, sou criada numa cidade do interior de Santa Catarina, então aqui essa coisa de videogame, celular e afins não existia não, né? Então eu também sou de 82, acho a melhor safra que já existiu, o doutor Sr. se formou, a gente nasceu, estamos no lucro, né? E a gente mexia muito, né? Esses dias eu vi um post do doutor Rodrigo Schroeder, um ótimo médico do esporte também, falando que as fotos que a gente tem de antigamente, dos nossos amiguinhos, no geral, não tinha gente muito gordinha, não. E a gente comia pra caramba, né? Comia gibi, comia doce, pé de moleque e tal. Não tinha essa coisa sem glúten, sem lactose, não sei o quê. Acho que o diferencial é que a gente se mexia muito. Então, no livro eu trago muito dessas memórias, assim, que eu tenho desde sempre, do jogar taco, do jogar bola, do jogar vôlei, dos domingos na casa da avó, de jogar queimada. A Então, bicicleta que você aprendeu a andar sozinha. muito ralado no joelho, não reclamava muito não, porque senão a mãe brigava. Então, é um mover-se muito, muito inato. Mas apesar de sempre ter atividade física na minha vida, eu sempre quis ser médica. Eu sempre digo que desde o meu primeiro respirar, eu sabia que era isso que eu nasci para fazer. Assim. Então, nunca tive nenhuma dúvida quanto à minha formação. Ah, legal. Não, eu pergunto isso porque eu vejo essa característica em alguns colegas coautores, né? Que foi uma dúvida minha. Eu, na época, eu queria fazer medicina, mas eu cheguei a ter a dúvida, né, por conta dessa questão de amar, né, dessa movimentação toda. E eu falava, gente, será que a minha profissão é trabalhar com esporte? E na minha formação, eu não tive medicina do esporte, né? Não tive contato nenhum. O máximo que eu tive foi um cheirinho de fisiatria. Um cheirinho que, se tivesse sido bem dado, eu acho que eu faria. Então, hoje, se eu fizesse faculdade hoje e tivesse visto a medicina do esporte, né? Não quero mais, eu amo anestesia, mas hoje, se eu fizesse a faculdade, eu acredito que eu teria feito isso. Eu não Porque tive muito nem gostoso. isso na graduação, nada, assim. Então, nem fisiologia do esporte, nada. Então, o meu contato foi depois, realmente, assim, e falo que faz muita falta, né? Porque trabalhava com saúde pública anteriormente e fui buscar medicina esportiva pensando muito mais em estilo de vida por usar isso também em tudo que a gente faz, né? Você quer trabalhar dislipidemia, quer trabalhar, você precisa fazer atividade física. E o paciente diz, tá, mas do quê? Então, eu sempre falo que veio também por isso a medicina esportiva na minha vida. Mas acho que nós somos, e tem o Dr. Marcos, que era graduando, e tem mais um menino que é acadêmico, ainda não lembro o exato nome, me perdoe, mas que é coautor também, que era educador físico por formação. Conheci ele, assim, menino incrível. Então, realmente, está no nosso sangue. E lendo o livro, é muito inato, né? Quase todos coalegem nisso, que todo mundo sempre gostou muito de esporte, né? Então, não foi depois da medicina, é pré-medicina. Verdade. E o Dr. Marcos, o título, né, do capítulo dele remete a lembranças também, né? Ele organiza o capítulo de uma maneira que a gente entenda como é que foi a vida dele. E assim, é muita coisa. É impressionante como é rico. É claro que ele tem mais alguns anos aí, né, vividos. Óbvio que ele vai ter mais experiência que nós duas, né, que somos de 82. Porém, ele é um ávido por conhecimento. Tô enganada? Não, né? Ele ama estudar. Ama. Ele não faz o esporte, ele estuda o esporte. É impressionante. E aí, eu vou fazer assim, só para entenderem, né? O Dr. Marcos, ele bota que ele é nascido na cidade de Vila Velha, porém,
ele, na verdade, nasceu na cidade de Governador Valadares, em Minas. Mas a mãe dele registrou, né, em Vila Velha. Só uma brincadeirinha, porque ele fala, nessas lembranças, ele se recorda até dessa questão familiar mesmo, né, de história de família. E eu queria saber, doutor Marcos, como é que foi a sua infância? Você era um espoleta, assim, fazia de tudo, já tinha o sonho de fazer tanta arte marcial, que a gente vai falar aí ao longo do nosso bate-papo, ou isso veio surgindo depois, né? Bom, a primeira coisa, graças a Deus, a minha mãe, na época, ela veio registrar em Vila Velha. Que anos depois, eu fui para os Estados Unidos, e naquela época, quem era nascido em Valadares não entrava. Para minha sorte, porque era tanta gente de Valadares indo para os Estados Unidos que eles começaram a brecar. Como não era registrado, eu entrei tranquilo. Eu pude ficar um tempo lá nos Estados Unidos. Mas a minha primeira especialidade foi cirurgia geral. Isso eu não sabia. Interessante. Essa parte eu deixei para vir para fora. Então, nós começamos a fazer cirurgia bariátrica. Durante um tempo, nós não operamos ninguém, porque o endócrino era o dono do paciente. O endócrino não indicava, porque ele não queria perder o paciente ou não conhecia a técnica. Aí eu fiz endócrino primeiro. Depois que eu fiz endócrino, comecei a mandar todo mundo operar. Chegava, você está com IMC alto, vai operar. Só que aí aconteceu o seguinte, o paciente ia comer o que em casa? Na época, não tinha nutricionista, como hoje. O nutricionista é de 92, 93. Aí nós refundamos a nutrologia. Só que aconteceu o seguinte, como nutrólogo, como endócrino, como clínico, eu acabei abandonando a cirurgia geral. Entendeu? Só que nos plantões, o que acontecia? Geralmente alguém queria brigar com o médico. Eu ficava muito constrangido, porque se o cara me desse um soco, me desse um chute, eu não sei fazer nada. Eu tinha 25, 26 anos. Aí eu fui treinar karatê exatamente para defesa pessoal. Entendeu? Treinei karatê até faixa preta, depois eu acabei mudando de cidade, aí veio o aikido. Achei interessante, que é uma outra arte marcial mais calma, mais tranquila, até que o meu preconceito contra jiu-jitsu era muito alto. Eu achava que era uma coisa assim, um homem agarrando o outro, para mim, a minha idade era complicado. E ainda existe esse preconceito, ainda existe. Eu não teria a faixa preta se eu teria vencido o preconceito. Então, o preconceito é o grande problema que move a todos nós, atletas. Todo mundo tem preconceito, acha que médico tem que ficar em casa, quietinho, não pode fazer nada, só estudando. E nós estamos rompendo com esse paradigma, essa ideia. Verdade. Bom, aí voltando lá um pouco, quando as minhas pacientes perdiam 30, 40 quilos comigo, elas voltavam lindas, maravilhosas. Tirava a roupa, um desastre. Perdiam massa muscular, ficavam todas flácidas. Mas eu tenho que ter um jeito nisso. Aí eu encaminhava para fazer educação física, tudo errado. Não era o que eu queria. Eu queria hipertrofia muscular. Foi quando eu fiz educação física e medicina do esporte para trabalhar hipertrofia. Só que aí aconteceu o seguinte, a partir do instante que eu me tornei faixa preta, que eu fiz educação física, eu já comecei a abandonar um pouco a farmacologia medicamentosa. A cabeça deu um giro. Ela estava falando sobre o colesterol alto. O primeiro ponto é dieta, exercício. Infelizmente, nossos colegas prescrevem muito. Quando você faz dieta, eu já tive casos, pacientes com colesterol alto, triglicéridos altos, só mexendo com a dieta, baixando o carbo, aumentando o cardio, o paciente com colesterol baixou, o triglicéridos baixou. Entendeu? Então, existe uma indústria muito forte. Nós estamos na cabeça, nós estamos nesse meio. Então, é mais ou menos, resumidamente, como eu cheguei até nisso tudo. Só que eu fui gostando e cada associação foi me convidando para ser diretor, presidente, diretor médico, e aí fui embora. Entendeu? Mas eu estou muito honrado hoje de estar aqui perto dessas duas mulheres bonitas, inteligentes. Né? Isso é um prazer, né, de chegar a essa idade e ter meninas jovens. A gente sabe que vai manter essa chama,
porque isso é uma chama, isso tem que continuar pegando fogo, incendiar no país inteiro. Verdade. Verdade. E a gente, né, Caf, a gente fica muito honrada também, porque a gente sabe que não é comum, né, a gente conseguir colocar e passar esse conceito para gerações, né? A gente pega um médico de gerações de outras escolas, né, escolas mais conservadoras, é muito difícil você chegar e falar: ah, olha, tem que fazer. O médico tem que dar o exemplo, ele tem que. Não, ele acha que o conhecimento é o suficiente. Então, assim, realmente é uma união de forças. A gente tem que pegar desde quem está lá na faculdade com essa mentalidade para até lá atrás quem já está formado com uma experiência. E essa vida, né, na faculdade é uma vida bem pesada, assim, né? A gente sabe que o vestibular é pesado, aí depois que a gente entra, a formação de medicina ela é muito peculiar. Existem outras faculdades integrais, porém é uma formação peculiar. E vocês dois comentam isso no capítulo, que durante a faculdade foi difícil manter, né, Cá? Você fala, né, o quão foi difícil. Eu queria até que você falasse um pouco, porque a live vai ficar gravada e tem muito estudante de medicina que acaba assistindo e se identifica muito. Você trabalhou, não foi isso, durante a faculdade? Conta aí um pouquinho. E se afastou de esporte? O primeiro ponto que eu acho que é legal, assim, falar que vem junto com as falas do Dr. Marcos, é que ao revés de homem agarrar homem é feio, mulher que luta também não é bonito, não. Ah, tem isso. Você fala isso também, né? Você fala isso também. Então, tem essa coisa assim, quando eu comecei a lutar, eu luto há 14 anos. Eu lembro que eu estava na academia normal, fazendo as modalidades que as meninas podem fazer, jump, step, coisinha que as menininhas podem fazer. E vi os meninos treinando lá em cima, que treinavam boxe. E eu pensava, bah, mas aquilo parece ser tão mais legal. E comecei a fazer, na época era uma luta que tinha, que era o combat, o body combat, né? A galera já mais velha lembra disso aí. E parece que faltava o impacto, faltava assim, eu nem mal me concentrava no body combat olhando os meninos. E um dia eu tive coragem, porque literalmente o Dr. Marcos precisou de coragem para ir, assim, porque não tinha nenhuma menina na modalidade. E aí eu peguei e fui. Quando eu cheguei, foi amor para o primeiro soco. Amor ao primeiro soco, assim. E foi muito encorajador. Eu lembro que na época o mestre que estava aqui, no qual, diga-se de passagem, é meu mestre até hoje, assim, que é o Leivis, e a esposa dele, que hoje me treina também. Foi muito legal, assim, de ele dizer: você é muito bem-vinda aqui. Você tem jeito para coisa, você é muito bem-vinda. Então, a acolhida foi muito legal. Mas, realmente, eu demorei um tempão para contar para minha mãe que eu estava querendo fazer aquela arte e que eu estava apaixonada por aquilo. Então, na verdade, olha assim, como você vê uma mulher que bate, mulher que vai suar, mulher que bota um protetor bucal e fica toda horrorosa, vai se machucar, você vai ficar afins, você vai ficar musculosa, todos os estigmas que vêm, né, quando você vê mulher lutando. Eu falo que a Ronda Rice é uma das grandes mulheres que veio para quebrar um pouco esse estigma, que traz uma coisa que mulher não é máscula porque luta, e que tá tudo bem a gente saber bater e ter a mão pesada, né? Então, o revés é verdadeiro, a luta ainda traz muito isso. E aí tu imagina uma médica, uma acadêmica de medicina que luta, que ainda tem mais todo esse estigma que a doutora tem que ter. Então, realmente, não é muito fácil. Mas durante a graduação, eu era professora da universidade aqui até ano passado, e eu noto uma diferença grande, sabe? Eu vejo que eu me formei há 12 anos e não se tinha tanta preocupação em fazer atividade física. E hoje eu vejo os próprios acadêmicos já muito mais preocupados para isso. E eu acho que vem do Dr. Marcos, vem do pessoal que veio antes da gente, que está inspirando. E concordo com ele quando ele diz que é uma grande onda. E começa realmente por nós. Porque falo sempre que a minha cabeça pensa aonde os meus pés pisam e onde meu coração sente. Como que eu vou falar para o meu paciente o que ele tem que fazer se eu nunca sequer fiz? Eu vou falar para ele: acorda cedo, mas eu acordo às 10, né? Come certo, mas eu não como certo. Então, me parece que falta congruência na fala. E graças a Deus eu vejo muitos médicos mais trazendo esse conceito de congruência. De faz porque eu faço. Faz porque eu sei que é difícil fazer, mas dá. Então, eu acho que isso apoia demais na adesão medicamentosa, na relação médico-paciente. Como o doutor fala ali,
no dizer, no passar com verdade para paciente. Cara, você precisa disso, senão você vai ficar flácida, porque eu também passei por esse processo. Então, eu acho que isso vai além de fazer esporte. Eu acho que vai em criar uma relação, em melhorar a adesão, em melhorar todo o processo médico-paciente que envolve com isso, assim. E se isso for plantada sementinha na faculdade, a formação, né, ela vai ser uma geração de médicos diferente. Essa é a ideia. A gente já tem isso que você falou, eu observo no movimento, os estudantes, eles estão muito mais ávidos, né, por esporte do que na nossa época, que eu até brinco em toda live quando eu falo sobre isso, eu brinco que eu sofria um bullying reverso, né? Eu sofri na residência, eu sofria na faculdade, porque eu era que ia treinar, que ia fazer os meus esportes, a minha capoeira da vida, fiz spinning, as coisas, né? E na residência surfar, enquanto todo mundo ia ou descansar, ou até estudar mesmo. Mas isso, uma coisa não impede a outra. Basta a gente ter disciplina e organização, né? E foco. E isso, assim, o Dr. Marcos, ele fala, ele bota muito... O capítulo dele é engraçado porque ele dá um ensinamento, ele bota cultura japonesa, ele fala, agora eu vou falar um pouco sobre a filosofia japonesa. Eu achei fantástico isso. Eu comecei a ler, e assim, meus filhos fazem karatê, né? E meu marido também. E aí eu falei assim, gente, esses nomes todos, eu tô vivendo esses nomes porque eu tenho que viver por conta das crianças, né? Eles só falam disso, então eu tenho que me inteirar. E é legal porque quando você lê o capítulo do Dr. Marcos, a gente vê que podemos saber culturas, filosofias. A gente pode sim saber medicina, a gente divide o tempo. Hoje eu vou estudar a nutrologia, a medicina em si, cada um com a sua especialidade, e também saber a cultura do seu esporte, né? Da sua paixão. E aí eu quero saber, doutor Marcos, como é que foi para você olhar assim, né? Relembrar, né? Porque esse seu capítulo foram lembranças. E aí você olha e reflete sobre tudo isso que você conquistou, porque você já deu uma passada aí, né? A gente falando aí, a gente já deu a cola. Faixa preta em karatê, aikido e jiu-jitsu. Fora as outras titulações, né? Eu aprendi que no aikido não tem competição, mas nos outros você competiu, né? Você competiu no karatê e competiu no jiu-jitsu. E como é que é olhar isso para trás e falar assim, além de medicina, eu sei isso tudo, né? E posso passar isso para frente, para os meus pacientes, né? Para os meus filhos, netos, enfim, amigos, colegas. Eu sempre fiquei muito mordido, né? Você chega para treinar, tem sempre aquele cara melhor que bate em você, tem sempre aquele cara que te derruba. Eu fico mordido, tem que ganhar desse cara, tem que fazer melhor. Competitivo. Um grande macete. Você pode fazer aula particular. Você pode pegar o tal professor de karatê e falar, vem aqui em casa, ele dá uma aula para você. Jiu-jitsu, você pode, eu fiz muitas aulas particulares. À medida que eu fui evoluindo das aulas particulares, aí eu comecei a bater. Parei de apanhar. Aí ficou bom o negócio. Aí começaram a colocar pilha. Campeonato é por idade, peso e faixa. Então, quantos caras de 50 anos, faixa azul, vão no campeonato? Poucos. Eu só tenho 2, 3. Só que teve um fato muito interessante. Num campeonato brasileiro, que eu fui campeão, eu peguei o cara num mata-leão tão apertado, e o juiz solta ele. Eu não soltei, o cara apagou. Aí começaram a me chamar de Doutor Morte. Aí eu fiquei famoso. Doutor Morte. Quando os caras veem a chave Doutor Morte, o nego corre. Baixo peso, sobe idade, baixa idade, entendeu? Mas aí eu consegui uma certa fama nesse ponto. Mas é o que ela estava falando. Nós temos que mostrar que nós somos capazes. Nós temos condições de fazer. Porque às vezes o paciente chega lá, porque final de semana eu tenho que encher a cara, tenho que beber. Mas eu não bebo. Final de semana é o dia que eu mais treino. Vou fazer pedal, musculação, vou fazer um monte de coisas.
entendeu? Só porque é sábado, domingo, eu tô, graças a Deus que é sábado, domingo. Eu vejo você, entendeu, fazendo surf, que inveja. Eu vejo que eu aprendo a fazer surf um dia. Ai, eu acho que eu vou para Floripa. Vai ter Vem! um, vai ter um campeonato de surf agora em abril. Eu acho que eu vou para Floripa. Não, Vem. vamos embora. Quem vier para o Rio, vamos embora que eu monto aqui, organizo um campeonato, não. Basta uma aula, um aulão para a gente. Porque, assim, o esporte tem isso, é esse prazer, né? É de você ficar em pé numa prancha, ou você dar um. Eu não vou falar, não vou me atrever a falar o nome dos golpes, mas você fazer um golpe, porque eu percebo que na arte marcial tem uma perfeição, né? Vocês têm que ficar treinando aquele movimento, aquele golpe, para ter uma perfeição, né? E isso é resiliência, você fica ali, ó, até conseguir, até se superar, né? E uma das coisas que é interessante, assim, agora falando um pouquinho da minha arte mor, que é o Muay Thai, logo que eu comecei a fazer, tinha uma transição um pouquinho do kickbox e juntava com o Muay Thai e tal, e se tinha uma coisa meio que de pancadaria, assim, uau, vamos bater. E quando você começa a praticar a arte da forma que eu fui apresentada, então meu mestre cultua muito os ensinamentos da Tailândia, enfim, pensa, para eu conseguir graduar a faixa preta, eu tive que estudar o nome do príncipe da Tailândia, a cultura da Tailândia, as danças que são o Hamuai. Então, no dia da graduação preta, eu tinha que fazer as danças que invocavam os espíritos dos lutadores. Os movimentos das mulheres para fazer o Hamuai são diferentes dos homens, porque até a diferença é preservada. Então, tu entende que vai muito além. A arte marcial, ela traz cultura impreterivelmente, né? Quando eu fiz um pouquinho na adolescência de capoeira, fiz um pouquinho de karatê, sempre gostei, assim. Mas em todos os momentos, em todas as nuances, a cultura está adequada, a disciplina está adequada, você aprender a ser resiliente, né? O meu filho hoje pratica judô, meu pequeno, e às vezes eu vejo no finalzinho da aula o professor perguntando quem é o mestre, aonde foi fundado. Então, uma das coisas que me fascina muito é a disciplina e a cultura que se tem que ter. Quando estava conversando no dia do lançamento do nosso livro, eu disse que para mim, Dr. Marcos nem sabe, assim, mas cabe muito falar, porque para mim valeu a viagem até lá. Eu olhei a ele e conversei, eu disse, doutor, mas o senhor faz jiu-jitsu e a sua orelha não é dobradinha. E o senhor falou uma coisa para mim aquele dia assim, que eu tenho replicado loucamente para todo mundo. Então fala. Fala mesmo. O senhor disse, a minha orelha não é mais dobradinha porque eu aprendi a perder. Eu já ganhei tudo que eu tinha que ganhar. E eu não preciso provar mais nada a ninguém. Então, eu aprendi a perder. Se eu tô numa luta e alguém bate, eu fecho, eu bato e acabou. E eu falei muito isso, assim, que valeu a viagem para mim, porque isso é a filosofia do lutador. Quando você é muito jovem, a gente acha que o sucesso está perto de quem ganha. É quem ganha os melhores troféus, as melhores medalhas, quem expõe. E conforme você vai envelhecendo, entendendo o que é a filosofia da arte marcial, o que é o esporte, você entende que as pessoas top estar ao lado de pessoas top, são as pessoas que sabem perder. Então, para mim, assim, valeu o seu livro, valeu ler o seu capítulo, valeu estar ao seu lado e tenho replicado muito esses ensinamentos. E tem muito isso para minha vida. Quando você pega alguns pugilistas maravilhosos, você vê que a maioria sempre diz que quem ganha é quem tem boa esquiva, não é quem tem bom soco. Então, essa coisa do saber perder, do saber a hora de recuar, eu acho que são ensinamentos que não são para dentro do ringue ou para dentro do tatame, são para a vida, sabe? Então, é muita cultura, realmente. É verdade. Quer falar alguma coisa, doutor Marcos? Eu posso continuar com as minhas perguntas? Pode continuar, se deixar eu falo muito. Não, tá, tem espaço para todo mundo. Aqui todo mundo fala muito, a gente adora falar. Então, Caio, eu queria saber, assim, é claro que a ideia é a gente estar falando da arte marcial, né? Mas eu também quero apresentar, né, para os seguidores que estão assistindo a gente e para quem já conhece, né, que está aqui prestigiando, sobre um pouquinho da vida de vocês. E aí a Ká fala que ela tem outro esporte também que eu não sei se é de paixão, mas que ela pratica bastante, que é a corrida. Não é isso? E aí eu queria saber como é que a corrida, né, entrou na sua vida
E se você já competiu, se você já correu maratona. Até é legal, porque quando tivemos a oportunidade de nos encontrarmos, eu estava reabilitando uma fratura e uma lesão do pé, né? Estava eu de botinha na lesão ali, afastada um pouco das corridas. E acabei lesionando em uma prova, em uma competição, assim. Então, eu sou crossfiteira também, gosto muito do crossfit, mas os esportes inatos, assim, que realmente despertam a minha paixão e a competição é a corrida e a luta. E eu corro já há bastante tempo também. Veio no meio da faculdade, quando ali não tinha muito como organizar a agenda e treinar efetivamente, faltava um pouco de grana para uma academia boa. O que você faz? Bota um tênis e corre, né? Eu brinco que a corrida é o esporte individual mais coletivo e além mais democrático, assim, porque tem espaço para todo mundo. Corre quem tem um tênis bom e corre quem tem a conga, corre quem está com a dry fit, corre quem está com a camiseta do vereador. É super dinâmica, assim. Então, a corrida me abraçou nessa época. E realmente nunca mais parei de correr, assim. Eu gosto muito de correr. Já fiz provas de 5, 10, 21 km, não passei do 21. Gosto muito de corrida de mato. Ai, adoro, assim, essa coisa do desafio, dos desafios, corridas de aventura. E eu falo sempre que... Hoje até falei para um paciente ainda. Que às vezes eu vejo um pouco o pessoal correndo e tem na planilha e tal a corrida livre, que eu não vejo nada de livre, assim. Então eu vejo muita gente correndo com muita meta, sabe? E eu falo que a corrida, ela é tipo um casamento, assim. Você se apaixona, meu Deus, que coisa maravilhosa, que lindo, que pessoa maravilhosa. E daqui a pouco a rotina, as cobranças, o tempo, o dinheiro vão te desgastando na relação. E eu vejo hoje muita corrida parecida com isso. Muita gente desgastando a relação porque tem muita meta. Tem que postar, tem que ter o relógio, tem que ter isso. Então eu falo muito para os meus pacientes que eu sou uma corredora literalmente do treino livre, assim. Eu gosto de tempo em vez, sinceramente, só de sair correr. E lembrar por que eu me apaixonei por aquilo, sabe? Por que aquilo é tão libertador, assim. Porque eu não tenho que postar, porque eu não tenho que bater planilha. Porque eu só quero correr. E sentir o quanto é bom aquele coração acelerado, aquela sensação que a morte está vindo e depois a vida resgata. Então, eu falo sempre que a corrida é muito libertadora, assim, pode estar onde está. Então, eu acho um esporte fascinante. Estou reabilitando agora, doida para voltar a correr. Tem algumas provas em meta, assim, bem faceirinha. E gosto demais, gosto muito mesmo. Você falou uma coisa interessante da corrida, que é correr a arte de saltar e não de se arrastar. Eu achei isso muito legal, porque assim, eu não gosto de correr, mas eu percebo que eu tenho dificuldade, eu não sei correr, eu acredito que eu deva me arrastar, por isso que eu não gosto. Que assim, se torna uma coisa muito, muito árdua para mim. E outra coisa interessante que você falou que participou de uma prova chamada Desafrio. Né? Ótimo. Que é correr no frio, né? Aqui, para nós, isso é muito... Eu falo que se aqui a gente for esperar calor para se exercitar, esquece, né? Porque nós passamos 8 meses por ano em temperaturas muito frias, assim. E essa prova, tem 2 provas incríveis aqui de aventura. Uma é da Serra do Rastro, que acho que quase todo mundo conhece essa serra aqui, que rodeia a saída de Urubici e o começo que desce para o litoral. É uma prova incrível. E a segunda é o Desafrio, que vem gente de outros países para correr. Então, a gente corre... tem 5, 10, 23, não é 22, e 43, é um pouquinho além. 43 quilômetros no frio, mas no frio, assim. Tanto é que no kit de atleta tem uma porta-orelha para aquecer um pouquinho a orelha, assim. Tem um porta-orelha. Então, é uma prova incrível, com vistas incríveis e afins. E eu falo que todo mundo que... Hoje ainda falei com a dona Aurélia, uma paciente minha, show, acho que ela está aqui com a gente também, que cada um sabe por que corre. E cada um sabe pelo que corre, que vai além do porquê. Cada um se conecta, né? Então, a corrida é um momento de muita superação. Essa paciente minha, que é a dona Aurélia, ela é pós-câncer de mama, uma paciente, se não me engano, de 60 anos, e que agora correu ainda ontem a prova da Ponta do Papagaio, que é uma prova linda aqui da praia, em revezamento. Corre com a filha. Então, você entende que é muito mais que correr, que eu sou muito feliz com os meus pacientes, muito empolgada, assim, porque a gente estava partilhando isso, assim, cada um sabe o que busca na corrida, sabe? Uns buscam o peso, outros buscam a saúde, outros buscam livrar-se do câncer, outros buscam ter isso como legado, né? Que os seus tenham isso como exemplo.
Então, cada um sabe o que busca naquela corrida, assim. E aqui, gente, vem correr para cá, porque Santa Catarina tem prova de tudo que é gosto, tudo que é jeito. É maravilhoso, é muito lindo. Olha que fofa, a Ju botou assim. E essa cara fofinha do Marcos? Consegue fazer cara de mal lutando, Marcos? Adorei. Adorei, adorei. A gente já... Na hora que bate a mão, a coisa fica Não, feia. faz cara de mal. Não, tem umas fotos do Marcos que ele faz cara de mal. Deve ser umas fotos assim no meio do treino, algo assim. Isso. Ele faz uma carinha de mal. Eu já vi, tá, Ju? Tem que dar umas olhadas aí no perfil do Marcos, que eu já vi umas carinhas de mal. Ó, pode falar. Eu achei interessante que a primeira coisa que ela falou foi do sensei dela. A primeira coisa que ela falou, ela deu um show. Realmente a figura do sensei é importantíssimo. O professor que te acolhe, que te dá carinho. Que eu, 40 anos atrás, eram descendentes japoneses, eram muito rigorosos. Se você chegasse 10 minutos, pagava flexões. Hoje em dia, eu treino com um sensei japonês que nós temos que limpar o tatame antes e depois, que é um sinal de gratidão. Então, essa cultura japonesa, a gente absorve ela, né? Mas o meu primeiro esporte foi futebol. Eu estava cotado para ir para o Vasco. Eu ia fechar, eu ia ser médico, só que eu tive uma apendicite. Uma apendicite, você fala isso no capítulo, é verdade. Aí, apendicite, eu tive que ficar em casa estudando, não podia fazer esporte. Quando eu retornei aos campos, quase 5, 6 meses depois, eu estava completamente fora de forma. E aí eu dediquei... Perdeu time. Eu tinha 15, 16 anos. Corri também, corri muitas vezes. Depois comecei a ter impacto coxo-femoral, parei corrida. Aí eu faço bike hoje. Ah, legal, legal. E você fala, Marcos, que como é que você fala? Que foi difícil aprender o Kiai, né? Eu quero. Foi difícil, né? Eu vejo, assim, difícil por que essa dificuldade? Assim, eu vejo. Primeiro explica o que é o Kiai, né? Para quem tá vendo. Eu não sei, eu acho que os meus filhos, não sei se eles não sabem fazer o Kiai ou se eles têm vergonha de fazer o Kiai. Mas eu acho assim, mega fundamental. Olha que eu fico assistindo a aula e observando tudo. No momento da explosão do movimento, o Kiai, quando eles fazem o Kiai certinho, o movimento sai perfeito. Eu posso estar falando besteira, tá? Mas quando eu vejo que o Kiai não sai ou sai mal feito, o movimento não sai direito. Aí fala aí o que é esse Kiai. É porque o kata, o Kihon, é você dialogar com os mestres. Você está dialogando com os mestres japoneses que deram para a gente. Quando você está muito concentrado, naquele momento sai o Kiai. Agora, se você faz um kata, mas você faz relaxado, tranquilo, só para fazer, o Kiai não sai. Mas até a faixa roxa, foi muito difícil sair o Kiai. Eu fazia por fazer. O Kiai só saiu legal da faixa marrom para preta. Que aí comecei a sentir o kata, e ele chegava na hora, ele explode. E aí ele sai, tranquilo. Entendeu? Quando você vê um cara graduado fazendo o Kiai, você vê, poxa, aquele cara tá sentindo mesmo. Evolui. Eu termino o kata, eu estou morto, eu estou cansado. Tem que sentar e respirar. Muito legal, muito legal. E uma outra coisa e uma outra dúvida minha é: você começou no karatê, aí depois foi pro Aikido, e aí no Aikido você conta que não foi aquela paixão, né? Que as primeiras aulas você ficou meio... não... E aí teve alguma coisa que te animou, né? Que fez com que você, não, eu vou continuar, eu quero conhecer. O que foi que fez você continuar a querer conhecer o Aikido? O treino era sábado, de 4 às 6. E a minha filha, a única que não treinou comigo, queria treinar comigo. Falei, poxa, se a minha filha quer treinar comigo, eu me motivei. Nós fomos. Só que quando chegamos à faixa roxa, ela começou a treinar com um determinado cara, e esse cara me roubou ela. Ela foi fazer Muay Thai e me abandonou. Eu falei, não, eu não vou sair, eu vou ficar. Muay Thai?
Aí ele competiu, ela competiu, etc. Aí ela começou a dar soco, se apaixonou pelo Muay Thai, achou o Aikido muito parado. Mas pela minha amizade com todo mundo, eu continuei fazendo Aikido. Continuei, hoje eu treino a parte de respiração. O meu treino é todo em japonês, então é um treino mais de energia, não é um treino de força. Por isso que eu fui buscar o jiu-jitsu, porque o jiu-jitsu você tem que gastar energia, você tem que ter uma consciência corporal impressionante. Né? O cara pega seu pé, você tem que tirar o pé, você pega a mão dele, você tem que tirar a mão, pega o pescoço, você tem que sair. Então é um giro muito rápido, é muito raciocínio. Não dá tempo de agarração, não. Você está pensando que vai agarrar? De jeito nenhum. Agora, o Muay Thai me roubou minha filha. Acabou casando com ele. Aí, Karine! Olha, o Muay Thai é apaixonante, hein? Eu acho que eu vou Ponto experimentar. para o Muay Thai. Não, acho que eu vou experimentar, porque a Ká fala também, né, dessa questão do que foi, né, que foi uma paixão. Então, e eu escuto muito elogios do Muay Thai. Bom, eu acho que eu vou experimentar. Mas, o Marcos, você acha que essas três artes hoje na sua vida se complementam? Porque elas são muito diferentes, né? Elas se complementam em você? O grande problema é que quando você está numa arte só, você não consegue pensar de outra forma. Por exemplo, se o cara vem com a faca para cima de mim, né? O cara que faz jiu-jitsu vai querer abraçar o cara, por exemplo. Então ele corre um risco. Entendi. O cara que faz Aikido vai sair e vai fazer uma torção. Então é mais eficaz. O Aikido você não briga, você consegue derrubar o cara se você tocar nele. Agora, se você for para o chão, jiu-jitsu. Muay Thai, por exemplo, você quer destruir o cara, se tiver chance, se você entrar com o Muay Thai, você destrói o cara. É chute, Entendi. soco o tempo todo. Entendeu? Então aí depende de cada personalidade. Como hoje eu já dou aula, então eu procuro trabalhar cada energia diferente. São energias diferentes. Muito legal, muito legal. Eu, aproveitando o gancho, eu acho que isso é muito fundamental. Assim, muitos atletas no consultório perguntam, e é um dos trabalhos do médico do esporte, é tentar fazer com que o cara encontre a sua modalidade, né? Como eu disse, não é que ele não goste, não, às vezes não achou o esporte, porque fala em treinar, ele vai achar que é ir para academia, fazer esteira e musculação, que é o que a maioria Sim. pensa, né? Então, e uma das coisas que eu acho que é muito importante é falar o que o doutor sabiamente falou, assim, sobre qual é a persona dele, né? O que ele busca. Ele é mais explosivo? Porque se ele é mais explosivo, o Muay Thai pode ser uma técnica exemplar, assim, muito completa. Se ele é um cara que precisa mais introversão, movimentos mais delimitados, mais delineados, o Karatê tá aí com tudo, né? Eu falo sempre que tem um estudo muito grande falando de crianças no Karatê versus déficit de concentração. Pensa, déficit de atenção. Como melhora nas crianças, né, que fazem, eu brinco, não sei se é o kata que acontece, mas é essa coisa ali que é extremamente outra coisa de crianças de coordenação motora. Então, é a ciência mesmo falando quanto a luta pode apoiar. Então, ver qual é a personalidade, também não botar a luta toda numa panela e dizer, vai fazer luta. Cara, é um leque Sim. gigantesco, e conforme a sua persona é a luta, né? Um menino super explosivo, com relação à mobilidade, a ginga capoeira pode estar aí para fazer ele fluir. Então, acho que é muito legal, assim, o complemento que uma luta traz para outra e tirar isso de que luta é uma só, né? Cada uma tem a sua singularidade, precisa respeitar a personalidade daquele atleta. Verdade. Exercício é remédio, né, Ká? Você Exercício pode é tratar, medicina, né? a gente pode tratar diversos problemas, né, diversas situações com vários tipos de esportes, né? A gente já viu, tem vários estudos sobre isso, né? Então eu acho sensacional. Virgínia, Marcos, é a sua esposa? Sim. A Virgínia colocou um textinho aqui, uma frase aqui, que eu vou fazer um gancho. Ela coloca assim: Marcos André é um exemplo para muitos pacientes dele de garra, superação e incentivo àqueles que buscam melhorar a qualidade de vida. E aí a Ká, né, ela coloca que ela teve uma mudança, né, no estilo de vida por conta de um fato, né, na sua vida,
que foi um fato que provavelmente foi um divisor de águas, pelo que eu entendi, né? A sua vida mudou, né? Quando você teve o falecimento do seu pai por um infarto, né? E tão jovem. Aquilo dali mostrou para você que eu acho que aquilo dali, pelo que eu entendi, assim, que você passou, fez com que a sua medicina mudasse, né? E não é a medicina que a gente aprende na nossa faculdade, infelizmente. A gente vem aprender muitas vezes isso depois ou em situações como essa, né? Situações marcantes. Eu falo sempre que, por trabalhar nas duas pontes, assim, na prevenção e depois no SAMU, que faz a correção, eu falo que eu me sinto extremamente mais salvadora trabalhando na medicina de estilo de vida que trabalhando no SAMU. Porque no SAMU eu conserto estragos de uma vida que não foi cuidada. E na medicina esportiva eu previno que essa vida adoeça. Sabe? Então é muito mais rico. Eu falo que se de repente algum médico tivesse tido esse olhar para o meu pai e tivesse dado outras possibilidades a ele, quem sabe o desfecho tivesse sido diferente. Porque, ok, né? Tinha risco cardiovascular, era hipertenso, tinha um histórico familiar importante, mas nunca acho que foi falado para ele. Também era uma outra época, né? Fazem 20 anos. Mas nunca foi falado a ele, assim, sobre o que o Dr. Marcos acabou de falar sobre os pacientes dele. Cara, você não precisa de um remédio de emagrecer, você precisa de um estilo de vida diferente, né? Dá para salvar, não precisa morrer disso, sabe? Vamos converter esses índices de colesterol ajustando a sua dieta, fazendo um déficit calórico. Então, eu sempre falo que, de repente, naquela época eu tinha 17 anos, mas eu ainda não tinha entendido o que tinha acontecido com ele. Conforme eu ia estudando e galgando conhecimento, eu ia vendo que, meu Deus, cara, dava para ser completamente diferente. E virou meio missão de vida, assim, não deixar que outros pais... que outras pessoas sentissem a dor que eu senti da perca de um pai por uma morte que hoje eu vejo que era completamente prevenível, né? E aí, no meio do caminho da faculdade, aos 26 anos, eu ainda tive câncer. Então, eu tive um câncer de tireoide, que também trouxe muito isso, assim. Eu já tinha um estilo de vida relativamente saudável, eu sempre cultivei muito isso. E daí eu ainda pensava, comendo bem, treinando legal, não tendo histórico familiar, eu fiquei doente, pensa se não o fizesse, né? Então, cada vez mais as histórias e as minhas experiências pessoais me fazem com que ter um estilo de vida saudável seja quase como uma missão mesmo, assim, aquela coisa de atuar para prevenir isso na vida de outras pessoas. Porque a dor humana toca demais, né? Eu falo que você vê um osso quebrado, uma coisa cortada, aquilo ali não é o que dói. Dói ver a dor humana, ver a dor da morte, ver a dor desses desfechos todos que a gente tem pego todos os dias. Então, quando você pode atuar na dor humana, é maravilhoso. É verdade. Pode falar, doutor Marcos. Eu conheci Dana Harman. Dana Harman foi o primeiro pesquisador no mundo que falou sobre radicais livres. Quando eu escutei a palestra dele, lá em Nova York e depois aqui em São Paulo, eu fiquei impressionado. Eu falei, meu Deus, eu não sei nada sobre radicais livres. A faculdade, ninguém ensina nada sobre isso. A reação química está lá atrás. O oxigênio se parte, envelhece a gente. Quando você estuda educação física, estuda sarcopenia, envelhecimento muscular, você fica horrorizado. Se eu não malhar, eu com 70 anos não vou poder levantar de uma cadeira. Não vou poder caminhar. Então, como é que você combate sarcopenia? Exercício, alimentação. Lógico, nós tivemos um período da medicina ortomolecular em que só se falava em vitamina, vitamina, vitamina. Hoje está voltando para alimento, para cúrcuma, licopeno. Então, nós já estamos num terceiro estágio, numa terceira onda. Aí no Rio nós tivemos o Hélio Póvoa, foi um grande pesquisador, faleceu com quase 90 anos, diabético. Os povos aí são geniais, né? Luiz César Póvoa, Hélio Póvoa. Do laboratório, Eles são fantásticos, eles sabem muito, é nível internacional. Você aprende muito. E aí você teve que baixar um pouco a nossa arrogância, vamos dizer assim, de achar que nós sabemos, e abrir para poder entender, aprender o que é isso. Lógico, não foi fácil. A classe médica que mexe com medicina curativa é complicada, né? Você falar de intoxicação é complicado. Você falar de intoxicação de alumínio, intoxicação de mercúrio, intoxicação subclínica,
câncer de tireoide. Até o ano 2000, não se fazia biópsia de glândula tireoide com nódulo pequeno. De 2000 para cá, lá em Houston, fechou acordo. Tem nódulo, biópsia e acabou. Quer dizer, nós conseguimos achar agora o câncer. Felizmente, você achou a tempo, tá? Que é um câncer chato. É um câncer chato, lento, chato, mas quando ele pega, arrebenta. Hoje você deve estar curado, tá? Tô em remissão já, mas tive metástase de istmo e depois tive captação pulmonar e de bexiga. Não foi tão tranquilo assim. Foi punk. Mas você venceu. Você venceu. Vencidaço, você enchendo o cérebro de endorfina, tendo prazer, isso já é meio caminho andado, pô. E eu acho legal, assim, porque o esporte é salvador, né? Sempre é salvador. E eu lembro que eu estava indo para radiodo, para ablação com radiodo, e o meu médico tinha falado, ó, tu vai ganhar uns 15 quilos, blá, 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 todo aquele processo pós-tireoidectomia. Eu falei, mas não vou. Não vou, não. E... não. E aí, eu lembro que eu não tinha aqui na cidade ainda, então eu tive que ir para Florianópolis para fazer, e na véspera eu dormi em Urubici, na casa de minha irmã. E na véspera eu saí para corri 10 quilômetros antes, entrando para a rádio. E aí ele falou, meu Deus, como é que você está fazendo isso? Meu TSH foi 89, assim, na véspera, né? Por causa estava preparando para ablação. E eu disse assim, é que na minha cabeça não ouço a possibilidade de que isso é impossível. Não ouço a possibilidade de que isso é impossível. E aí todo mundo, não vai, você está fraco. Eu disse, me solte. Só me solte e me deixe correr. Porque é salvador, né? É libertador. Então, é terapêutico. Então, é mais que esporte, né? E, claro, sem contar quanta serotonina produzida, quanto isso ajuda no processo, né? Hoje, os estudos são unânimes que as pessoas que fazem esporte têm menos dor. Pacientes em quimioterapia usam menos morfina os que praticam atividade física. Então, é grosseiro isso, assim. Mas, sem dúvida, doutor, foi todo esse processo e, sim, correndo, indo contra. E eu brinco que eu uso aquela máxima do sapo surdo, né? Que ele não escuta que é impossível. E aí, ele vai e faz. Você fala isso absurdo. Não é? Não, excelente. Olha, gente, parece que não, mas estamos há 1 hora falando. Passou. São 8h57. Impressionante. Não, a gente, assim, eu adorei. Aliás, eu estou amando esses bate-papos com vocês. É sensacional, porque não só a gente lê, né, e conhecer em detalhes, né, o capítulo, é muito gostoso escutar a maneira, né, que vocês expõem, né, esses fatos da vida. E isso é inspirador. Cada capítulo tem sua máxima inspiradora, assim, dá tranquilamente, eu vou ver se eu consigo... É porque é difícil pegar um capítulo com tão rico em tanta coisa e escrever numa frase, né? Eu vou tentar. Mas, assim, é happy hour da gente. Não, mas é maravilhoso poder tá conhecendo a fundo cada um que se doou aqui para estar... Pô, quando que um médico vai escrever? Tudo bem que tem uns que tem uma facilidade. Se eu não me engano, o Dr. Marcos já escreveu outros livros, né? Tem uns que têm uma facilidade. A Ká, ela escreve de uma maneira poética, sabe? Eu percebi isso no capítulo dela. Ela tem um domínio, assim, do vocabulário do português, das palavras, ela encaixa, ela rima. Cada um tem uma característica. Mas é um totalmente diferente do outro, e quando a gente lê, é muita inspiração. Parece que não, cara... Parece que todo mundo do livro sempre foi muito inspirado e muito esportista. Só que, por exemplo, na live passada, a Tati falou que teve uma fase da vida dela, né? Ela médica, mãe, aí veio a pandemia, com ela se preparando para o triatlon. Então, e ela não tinha tanta vício, né, de esporte quanto os outros colegas, né, que a gente conversou. Então, assim, cada um tem uma característica, uns mais, outros menos, né? Uns mais competitivos, outros menos. Isso que é o legal, né? Que são 23 colegas podendo falar de uma maneira diferente de como que o esporte rege a sua vida, né? Isso é muito legal. Bom, gente, eu vou finalizar. Não queria finalizar.
Juro pra vocês, por mim eu ficava a noite inteira aqui falando. Eu falo tanto que eu fico rouca depois das lives. Quinta-feira tô eu aqui de novo para vir com o pessoal da corrida em si. Mas eu separei um finalzinho do capítulo de vocês. Eu vou ler e depois eu vou pedir para vocês mandarem uma mensagem, né, para quem está assistindo, quem vai assistir no gravado. Bom, o Dr. Marcos, ele finaliza com 2 trechos que eu vou ler que eu achei muito legais. Primeiro, ele fala que ele, participando de aulas de algumas ONGs, observei o esporte como agente transformador de vidas. Jovens que estavam na rua e hoje se tornaram verdadeiros campeões. Isso eu fico arrepiada quando leio, porque a gente aqui no Brasil, né, tem uma desigualdade. Aqui o Rio é isso, a gente olha para qualquer esquina, a gente vê essa desigualdade. E é muito legal quando a gente vê que o esporte chega até na população carente, porque ele salva muita criança dali. E eu apoio, eu compartilho, sempre quando me pedem. Eu sei que não é o objetivo do movimento, mas quando me pedem, eu vou lá e boto nos stories alguma ajuda para alguma ONG. Eu acho que é um trabalho assim de tirar o chapéu, né? Trazer o esporte para quem não tem nada. Às vezes aquela criança não tem absolutamente nada. E quando você planta a semente do esporte, aquilo dali salva. Porque o esporte ele tem uma trajetória de disciplina, como a gente falou aqui, né, na conversa. A Cá, ela pontua vários no capítulo dela, vários aprendizados que o esporte trouxe, né? E eu acho que é isso que, quando a gente dá de presente um esporte para uma criança carente, essas ONGs fazem isso. E muito legal que o Dr. Marcos menciona isso aqui no capítulo. E aí a outra coisa que ele fala: meu legado na medicina vai ficar. Fui o primeiro nutrólogo do estado do Espírito Santo. Fui o primeiro médico da minha idade campeão brasileiro de jiu-jitsu. Consegui ser faixa preta em 3 artes marciais e espero que meus filhos e netos curtam o que o velho fez. Muito legal, sabe? A vida é muito fugaz. A gente que vê, né, nascimentos e mortes, a gente sabe o quanto ela é passageira. E o que fica é isso, é o legado que a gente deixa. E é isso que a gente quer deixar, né? O livro é um legado, essas histórias são um legado. E eu acho que eu espero muito que esse livro, né, a gente vai passar, a gente vai envelhecer, quem sabe a gente não se encontre futuramente, todo mundo mais velhinho. Olha, lembra quando vão vir outros coautores, e que isso seja o início de muitas histórias que estejam aí por vir, sabe? Muito legal que a finalização do capítulo do Dr. Marcos. E a Cá, ela também escreve, tudo se complementa, gente, é impressionante. Parece que a gente combinou tudo, tá? Mas nada é combinado. A Cá escreve assim: não espere a morte para escolher a vida. Pare de dar desculpas, de procrastinar. Seja a sua prioridade. Dê para você e para o mundo sua melhor versão. E seja muito feliz com a dádiva que é estar vivo. E aí ela finaliza o capítulo dela com um poema do Braulio Bessa, que eu adoro, né? Eu adoro ele. E é o poema que dá o título do capítulo dela, que é A Corrida da Vida. Eu vou ler rapidinho, gente, só para finalizar, porque é muito lindo. Isso precisa ficar gravado. Na corrida dessa vida é preciso entender que você vai rastejar, que você vai cair, vai sofrer. E a vida vai lhe ensinar que se aprende a caminhar e só depois a correr. A vida é uma corrida que não se corre sozinho. E vencer não é chegar, é aproveitar o caminho. Sentindo o cheiro das flores e aprendendo com as dores causadas por cada espinho. Aprenda com a dor, com cada decepção, com cada vez que alguém lhe partir o coração. O futuro é obscuro e às vezes é no escuro que se enxerga a direção. Cara, eu agradeço muito de coração
por vocês terem abraçado esse projeto, sabe? Eu já falei muitas vezes no grupo e eu repito quantas vezes forem necessárias, que o movimento, o livro, nada existiria se não fossem vocês. Muito obrigada mesmo. E podem falar antes que eu chore, gente. Esse poema inspira mesmo, né? Ele toca o coração, assim, e ele resume muito para mim o que é o esporte. Essa coisa do cair, do levantar, do se superar, do aprender que primeiro a gente precisa andar. E a gente, às vezes, quer ver tanta gente que quer logo correr, voar, né? E sem nem saber dar passos firmes, primeiramente, assim. Então, eu sou muito grata, né, pela profissão que exerço, pelas pessoas que toco. Como diz o ditado africano, no final só vai importar quantas almas você tocou. Então, que assim siga, né? Corpos curados com almas tocadas. E, cara, você é incrível, eu já te disse isso inúmeras vezes, assim, encabeçar um projeto desse de uma forma carinhosa, por amor à mudança de estilo de vida, que Deus te conceda vida e saúde, é o que eu desejo, e que a gente siga junto. Obrigada. Eu queria fazer um pedido, né? Claro! Para fazer o segundo livro, né? Médicos Atletas, número 2. Vambora! Bora! Pode falar mais coisas, mas eu sempre falo o seguinte: eu divido didaticamente a medicina em 3. A medicina preventiva, a medicina curativa e a medicina holística. O médico curativo tratou o estômago, acabou. Mas ele não tem mais nada que falar para esse paciente. O médico preventivo, não, ele vai ver alimentação, se está absorvendo. Holístico, será que esse meio ambiente não está interferindo? Então, na medicina preventiva, a gente pode usar as artes marciais e o esporte. Né? Porque às vezes você fala para o paciente, quando a gente posta foto, você pegando onda, você lutando, eu lutando, o paciente pensa, peraí, ele não está mentindo. Nós não podemos mentir, nós somos verdadeiros. Quando você fala a verdade, o paciente se toca. E aquele abraço, eu fiquei muito honrado de ver 2 mulheres junto comigo bonitas. Obrigada, doutor Marcos, obrigada. E eu honrada aqui com as faixas pretas, gente. Isso é muita honra, olha só. Não, é muita, é muita. Eu aprendi, né, o que é o valor de um sensei e a luta, né, é muito bonito ver. Eu sempre admirei a arte marcial e eu vejo o quanto é difícil. O sensei do Fábio e das crianças, ele brinca, né? Ele fala, só falta você aqui no tatame. E eu não tenho coragem. A verdade é essa. Sabe por quê? Porque eu não vou fazer de qualquer maneira. É muito respeito que eu tenho. Eu sou neta de japonês, né? Meu sobrenome Wada é japonês. Meu avô, que mora comigo, é japonês, veio com 6 anos, né? Pra cá, na época da guerra. E é muito respeito. Eu sei que hoje eu não me dedicaria. Então, quando eu lia, né, no Muay Thai, a cultura tailandesa, a cultura japonesa, no Aikido e no Karatê, eu falo, gente, é muito respeito que tem que ter. Eu não vou fazer por fazer. Eu sei que eu não vou conseguir ter tempo para me dedicar. E era o que eu queria ter. Queria eu poder ter conhecido antes. Então, é com muita gratidão mesmo que eu agradeço duas figuras ilustres que estão aqui, né, que escreveram um livro, que estão aqui se doando para contar um pouquinho da sua vida. Vai ficar gravada. Quem quiser o livro, tá lá o link na bio, é só clicar, já vai para a lojinha. Pode saber muito mais. Esse livro que eu tenho, que é todo rabiscado, é com a minha capa, mas a capa de quem compra é a capa de todo mundo, né? Que tem fotinho de todos os coautores. E eles merecem muitas estrelas. Esses coautores são maravilhosos. E eu acho que eu tenho muito orgulho desse livro, sabe? É muita felicidade, é muito orgulho de vocês. Saber que a gente está conseguindo nos unir para mostrar que a medicina é muito mais, né, do que a gente aprendeu na faculdade. Muito obrigada, gente. Obrigada. Beijo. E muito obrigada aí todo mundo que assistiu, ficou até o final. Vai ficar gravadinha. Boa noite para todo mundo e até quinta. Tchau.